Capítulo 3 da violação das obrigações e dos deveres militares. Seção 1. Conceituação. Artigo 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas. Parágrafo 1º. A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Parágrafo 2º. No concurso do crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Artigo 42. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta da exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do militar com o cargo ou pela incapacidade para o militar das funções militares a ele inerentes. Artigo 44. O militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções militares a ele inerentes, será afastado do cargo. Parágrafo 1º. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da função. Alínea A. O Presidente da República. Alínea B. Os titulares das respectivas pastas militares e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. E, alínea C. Os comandantes, os chefes e os diretores na conformidade da legislação ou regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 2º. O militar afastado do cargo nas condições mencionadas neste artigo ficará privado do exercício de qualquer função militar, até a solução do processo ou das providências legais cabíveis. Artigo 45. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Seção 2 dos crimes militares. Artigo 46. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra e dispõe sobre a aplicação aos militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Seção 3. Das contravenções ou transgressões disciplinares. Artigo 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares, estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares. Parágrafo 1º. As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Parágrafo 2º. À praça especial aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Seção 4. Dos conselhos de justificação e de disciplina. Artigo 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será, na forma da legislação específica, submetido a conselho de justificação. Parágrafo 1º. O oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções a critério do respectivo ministro, conforme estabelecido em legislação específica. Parágrafo 2º. Compete ao Superior Tribunal Militar em tempo de paz ou ao Tribunal Especial em tempo de guerra julgar em instância única os processos oriundos dos conselhos de justificação nos casos previstos em lei específica. Parágrafo 3º. A conselho de justificação poderá também ser submetido o oficial da reserva, remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer
na situação de inatividade em que se encontra. Artigo 49. O guarda-marinha, o aspirante a oficial e as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como militares da ativa, serão submetidos a conselho de disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma de regulamentação específica. Parágrafo 1º. O Conselho de Disciplina obedecerá às normas comuns às três Forças Armadas. Parágrafo 2º. Compete aos ministros das Forças Singulares julgar, em última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina, convocados no âmbito das respectivas Forças Armadas. Parágrafo 3º. O Conselho de Disciplina poderá também ser submetido à praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Título 3 dos Direitos e das Prerrogativas dos Militares. Título 1 dos Direitos, Seção 1, Enumeração. São direitos dos militares. Inciso 1. A garantia da patente em toda a sua plenitude, com vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando oficial, nos termos da Constituição. Inciso 1A. A proteção social, nos termos do artigo 50-A desta lei. Inciso 2. O provento calculado com base no soldo integral do posto ou da graduação que possuía por ocasião da transferência para inatividade remunerada. A linha A. Por contar mais de 35 anos de serviço. A linha B. Por atingir a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação. A linha C. Por estar enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos 8 ou 9 do caput do artigo 98 desta lei. A linha D. Por ter sido incluído em cota compulsória unicamente em razão do disposto na linha C do inciso 3 do caput do artigo 101 desta lei. Inciso 3. O provento calculado com base em tantas cotas de soldo do posto ou da graduação, quantos forem os anos de serviço até o limite de 35 anos, quando tiver sido abrangido pela cota compulsória, ressalvado o disposto na linha D do inciso 2 do caput desse artigo. Inciso 4. Nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas, os seguintes. A linha A. Estabilidade. Somente se praça de carreira com 10 anos ou mais de tempo de efetivo serviço. A linha B. O uso das designações hierárquicas. A linha C. Ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação. A linha D. A percepção de remuneração. A linha E. A assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais, médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. A linha F. O funeral, para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno. A linha G. A alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividades. A linha H. O fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa branca e roupa de cama, fornecido ao militar na ativa de graduação inferior, a terceiro sargento e, em casos especiais, a outros militares. A linha I. A moradia para o militar em atividade, compreendendo 1. Alojamento e iluminação militar, quando aquartelado ou embarcado. 2. Habitação para si e seus dependentes.
em imóvel sob responsabilidade da União, de acordo com a disponibilidade existente. A linha L, a constituição de pensão militar. A linha M, a promoção. A linha N, a transferência a pedido para a reserva remunerada. A linha O, as férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças. A linha P, a demissão e o licenciamento voluntários. A linha Q, o porte de arma, quando oficial, em serviço ativo ou em inatividade, salvo caso de inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança do Estado ou por atividades que desaconselhem aquele porte. A linha R, o porte de arma pelas praças, com as restrições impostas pela respectiva Força Armada. A linha S, outros direitos previstos em leis específicas. Parágrafo 2º. São considerados dependentes do militar, desde que assim declarados por ele na organização militar competente. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro com quem viva em união estável, na constância do vínculo. Inciso 2. O filho ou o enteado. A linha A, menor de 21 anos de idade. A linha B, inválido. Parágrafo 3º. Podem ainda ser considerados dependentes do militar, desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na organização militar competente. Inciso 1. O filho ou enteado, estudante menor de 24 anos de idade. Inciso 2. O pai e a mãe. Inciso 3. O tutelado ou o curatelado inválido, ou o menor de 18 anos de idade que viva sob a sua guarda por decisão judicial. Parágrafo 5. Após o falecimento do militar, manterão os direitos previstos nas alíneas E, F e S do inciso 4 do caput deste artigo, enquanto conservarem os requisitos de dependência, mediante participação nos custos e no pagamento das contribuições devidas, conforme estabelecidos em regulamento. Inciso 1. O viúvo, enquanto não contrair matrimônio ou constituir união estável. Inciso 2. O filho ou o enteado menor de 21 anos de idade ou inválido. Inciso 3. O filho ou enteado estudante menor de 24 anos de idade. Inciso 4. Os dependentes, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, por ocasião do óbito do militar. Artigo 50-A. O sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas é o conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes e interativas, de remuneração, pensão, saúde e assistência, nos termos desta lei e das regulamentações específicas. Artigo 51. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 1º. O direito de recorrer, na esfera administrativa, prescreverá, a linha A, em 15 dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em cota compulsória ou de composição de quadro de acesso. A linha B, em 45 dias, nas demais hipóteses. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente. Artigo 52. Os militares são alistáveis como eleitores desde que oficiais, guardas marinhas, aspirante oficial, suboficiais ou subtenentes, sargentos ou alunos das escolas militares de nível superior para a formação de oficiais. Parágrafo único. Os militares alistáveis são elegíveis atendidas as seguintes condições. A linha A. Se contar pelo menos 5 anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo letivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento ex officio. Linha B. Se em atividade por 5 ou mais anos de serviço,
será, ao se candidatar a cargo eletivo, afastado temporariamente do serviço ativo e agregado, considerado em licença, para tratar de interesse particular. Se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus, em função do tempo de serviço. Seção 2 da remuneração. Artigo 53. A remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica comum às Forças Armadas. Inciso 1. Na ativa. A linha A. Soldo. Gratificações de indenizações regulares. Inciso 2. Na inatividade. A linha A. Proventos constituídos de soldo, os cotas de soldo e gratificações incorporáveis. A linha B. Adicionais. Artigo 53-A. A remuneração dos militares ativos e inativos é encargo financeiro do Tesouro Nacional. Artigo 54. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Artigo 55. O valor do soldo é igual para o militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado, de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto no item 2 do caput do artigo 50. Artigo 56. Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o militar terá direito a tantas cotas de soldo quantos forem os anos de serviço computáveis para a inatividade, até o máximo de 35 anos, ressalvado o disposto nas alíneas B, C e D do inciso 2 do caput do artigo 50 desta lei. Artigo 57. Nos termos do parágrafo 9º do artigo 93 da Constituição, a proibição de acumular proventos de inatividade não se aplica aos militares da reserva remunerada e aos reformados, quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de função de magistério ou de cargo em comissão, ou quanto ao contrato para a prestação de serviços técnicos ou especializados. Artigo 58. Os proventos de inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos militares em serviço ativo. Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar da ativa, no posto ou graduação correspondente aos dos seus proventos. Seção 3 da promoção. Artigo 59. O acesso à hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo, e será feito mediante promoções de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares. Parágrafo único. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças é atribuição de cada um dos ministérios das forças singulares. Artigo 60. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, ou ainda por bravura e post-mortem. Parágrafo 1º. Em casos extraordinários e independentemente de vagas, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição. Parágrafo 2º. A promoção de militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção. Artigo 61. A fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso nos diferentes corpos, quadros, armas ou serviços, haverá anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas à promoção nas proporções abaixo indicadas. Inciso 1. Almirantes de esquadra, generais de exército e tenentes brigadeiros, 1/4 dos respectivos corpos ou quadros. Inciso 2. Vice-almirantes, generais de divisão, majores e brigadeiros, 1/4 dos respectivos corpos ou quadros. Inciso 3. Contra-almirantes, generais de brigada e brigadeiros, 1/4 dos respectivos corpos ou quadros.
Inciso 4. Capitães de mar e guerra, coronéis, no mínimo 1/8 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. Inciso 5. Capitães de fragata e tenentes-coronéis, no mínimo 1/15 dos corpos, quadros, armas ou serviços. Inciso 6. Capitães de corveta e majores, no mínimo 1/20 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. Inciso 7. Oficiais dos 3 últimos postos dos quadros de que trata a linha B do inciso 1 do artigo 98, 1/4 para o último posto, no mínimo 1/10 para o penúltimo posto, no mínimo 1/15 para o antepenúltimo posto dos respectivos quadros, exceto quando o último e o penúltimo postos forem capitão-tenente e capitão, e primeiro-tenente, caso em que as proporções serão no mínimo 1/10 e 1/20, respectivamente. Parágrafo 1º. O número de vagas para a promoção obrigatória em cada ano base para os postos relativo aos itens 4, 5, 6 e 7 deste artigo será fixado para cada força em decretos separados até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. Parágrafo 2º. As frações que resultarem da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo serão adicionadas cumulativamente aos cálculos correspondentes dos anos seguintes, até completar-se pelo menos um inteiro, que então será computado para a obtenção de uma vaga para a promoção obrigatória. Parágrafo 3º. As vagas serão consideradas abertas, alínea A, na data da assinatura do ato que promover, passar para inatividade, transferir de corpo ou quadro, demitir ou agregar o militar. Alínea B, na data fixada na Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas ou seus regulamentos, em casos nele indicados, e C, na data oficial do óbito militar. Artigo 62. Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.